Ora, boa noite. Luanda voltou à normalidade depois de 3 dias de caos. Taxistas retomam a atividade e instituições públicas voltaram a funcionar em pleno. Prossegue sessão de julgamento de cidadãos envolvidos nos atos de vandalismo e pilhagem em Luanda. Cólera em África, mais de 80 mil crianças em risco nas regiões ocidental e oriental. Afrobasquete feminino. Angola perde diante dos Camarões e está fora da competição. Girassol Jornal, quinta-feira, 31 de julho. Bem-vindos à atualidade. Ora, boa noite. 15 pessoas foram detidas por terem supostamente protagonizado atos de vandalização a uma esquadra nesta quinta-feira no bairro Sapua, em Luanda. Os jovens serão presentes ao Ministério Público e responsabilizados pelos atos praticados. A informação foi avançada pelo comandante-geral da Polícia Nacional em Angola, comissário-geral Francisco Ribas da Silva, que na ocasião pronunciou-se sobre a morte da senhora na CAOP. Foi um ato reprovável a todos os títulos. Verificamos que na entrada da esquadra há sinais visíveis de invasão à esquadra. Não sabemos quais eram as motivações. Felizmente houve uma intervenção policial garantindo que a esquadra não fosse nem vandalizada, nem fosse danificada, e isto satisfaz-nos em função da resposta que foi dada. Dados que dispomos e constatamos é que esta cidadã é cidadã estrangeira, não é provavelmente não uma situação migratória irregular cá em Angola, e que também fazia parte dos grupos que realizavam pilhagem, roubos, desordens na via pública. E quando aquele grupo tentou insurgir-se contra os agentes da polícia, claro que a integridade física do agente deve ser salvaguardada em primeira instância, e nesta que foi neutralizada e infelizmente faleceu. Lamentamos a morte, mas infelizmente o agente teve que salvaguardar a vida, a sua integridade física e preservar a autoridade do Estado. Também lamentamos a morte de um camarada nosso, um agente da polícia, no exercício das suas funções. Dados que dispomos, o agente subinspetor encontrava-se, portanto, a garantia da segurança pública, isso no território de Colibengo, no Zango, e provavelmente quando ele e a sua equipa garantiam que um estabelecimento comercial não fosse arrombado, não fosse assaltado, não fosse pilhado, surgiu um disparo de pessoas também envolvidas nas pilhagens, desordem e fogo postos na via pública, que acabou por ceifar a vida do nosso camarada. Questionado sobre o uso de bala de borracha em vez de arma de fogo, o comissário-geral Francisco Ribas da Silva respondeu. Nós vimos em vários vídeos que a polícia lançou gás lacrimogéneo e outro tipo de armamento não letal, mas também puderam observar em vários vídeos a circular nas redes sociais que os jovens ou os cidadãos que realizavam esses atos quase que não os afetava estes meios e portanto, atiravam-se por cima das autoridades com muita valentia. Portanto, o que eu posso dizer é que a resposta foi dada na medida para evitar que o Estado fosse posto em causa. Segundo dados apresentados pelo Ministro do Interior, Manuel Homem, nesta quarta-feira, o tumulto registrado nos 3 dias marcados para a greve dos taxistas resultou em 22 mortos. E 5 cidadãos foram julgados sumariamente e condenados nesta quinta-feira pelo Tribunal da Comarca de Belas, Palácio de Justiça do Quilamba Quiache, em Luanda, pela prática dos crimes de vandalização e participação em motim.
Segundo a acusação do processo registado sob o número 181/25C, os factos ocorreram durante os tumultos verificados ao longo da greve dos taxistas, ocasião em que os arguídos vandalizaram as instalações dos supermercados Angomart e Arrio, localizados no bairro Golfe 2. Os implicados foram condenados a pena de 1 ano e 6 meses e 10 dias de prisão efetiva, além da pena privativa de liberdade. Cada um deverá pagar 25 mil kwanzas de taxa de justiça e 2 mil kwanzas destinados aos defensores oficiosos. A sessão de julgamento foi conduzida pela juíza de direito Edita Albino. A defesa, por sua vez, discordou da decisão do tribunal e interpôs recurso ordinário com efeito suspensivo. A encerrar, na sequência dos atos de vandalismo e pilhagem, reabriram nesta quinta-feira. Alguns produtos sofreram alterações nos preços, como a caixa de coxa, galinha e carne de cabrito, segundo as vendedoras ouvidas pela Girassol. Depois de permanecerem fechados durante os dias de tumulto, os mercados formais e informais da capital do país voltaram a abrir nesta quinta-feira. No mercado do quilômetro 30, as vendedeiras Luísa Damião e Adriana Manuel explicam que acordaram muito cedo para comprar a mercadoria, mas os clientes não se fizeram sentir. Hoje está fraco, não temos cliente. Compro a 100 peixe, compro a 25 mil para vir vender 30 mil kwanza. Sim, estamos já a comprar para meter na bancada, só que de manhã não tem cliente. Cliente está difícil mesmo. Zinha Simão teve de desistir de comprar um negócio no armazém por conta da enchente. Já Isabel disse que o preço de alguns produtos foram alterados. Vim vender o negócio do jeito que está. Alguns armazéns que não foram invadidos fizeram subir mais as coisas. Agora não sei como é que vamos resolver a marca da escola das crianças. Eu mesmo só dependo da praça, minha filha. Carne de cabrito também está caro, os clientes não estão a entrar. Compramos hoje, cada cabrito 55 mil, antes era 20 mil, era 14, 15, 16, mas depois aumentou os preços. Já o administrador do mercado do quilômetro 30, Augusto Cardoso, disse que a adesão das vendedeiras foi boa e que os produtos armazenados no local foram salvaguardados durante os dias de encerramento. O movimento está bom, as pessoas estão a aderir, as vendedeiras, os clientes. Está a voltar ao normal. Por isso, asseguramos para que os nossos clientes, os nossos vendedores, os nossos armazenistas não sofressem nenhum dano. No mercado da Sanzala, ainda em Viana, encontramos o mesmo cenário. Bancadas preenchidas, mas poucos compradores. Como entramos lá para as 8 horas, aquela de arrumar, está assim um pouco parado, mas dá para aguentar. A pata de porco eu estou a revender a 2.500, mas vendo aqueles montes de milho, para quem não tem 2.500, que somos mães, chegou a época de escola, precisamos fazer confirmação das crianças, precisamos comprar material escolar e tudo isso. A administradora da Sanzala, Joana Lucas, afirmou que neste momento o objetivo é evitar a especulação dos preços a nível do mercado. Estão todos nos seus lugares. Nós tivemos o cuidado de conversar com o pessoal de manhã para que não houvesse alteração no que concerne os preços. Não estamos a sentir nada, graças a Deus, está tudo bem. Tivemos o apoio da nossa polícia. A polícia esteve conosco desde o primeiro dia. A cliente Eva Gomes conta que foi difícil alimentar a família com os mercados fechados, pois o tumulto a encontrou sem nada em casa. Em casa quase não tinha nada, não conseguia fazer compras, os mercados estavam todos fechados. Mas foi muito difícil, ninguém estava a sair dentro de casa, estávamos todos em casa, foi mesmo muito difícil. O município de Viana é composto por 2 principais mercados, nomeadamente Quilômetro 30 e Sanzala.
E os azuis e branco voltaram a colorir esta quinta-feira as vias de Luanda depois de 3 dias de paralisação. Taxistas ouvidos pela Girassol falaram sobre as dificuldades enfrentadas ao longo do tempo de suspensão da atividade e pedem igualmente a revisão do atual preço da corrida, que consideram estar a prejudicar tanto a classe como aos passageiros. Se de um lado as paragens encontravam-se cheias por falta de táxis e outros meios de transportes públicos, noutro era notório a presença em grande número dos azuis e brancos que nesta quinta-feira retomaram a atividade depois de 3 dias de paralisação. Na estrada direita do Camama, a escassez de táxis colocava em risco a chegada a tempo dos funcionários aos postos de trabalho. No dia em que a grande maioria retomou a atividade laboral, nesta que é uma das paragens do Camama que mais enchente verifica, os cidadãos defenderam o reforço de autocarros públicos na via. Não temos táxi, não temos nada. Já estamos 3 dias sem trabalhar através dessa confusão. Hoje é o nosso primeiro dia. Estamos pedindo ajuda no governo para ver se nos mete autocarro, pelo menos em Macó, Tecule, principalmente o Benfica. Essa é a nossa forma que não temos como ir trabalhar. Temos sempre luta de táxi aqui no Camama, Retunda do Camama para Benfica, Zango. Camama 1 é um transtorno. Convém meter mais autocarros na via, que é para poder ajudar a população. Já na Avenida Pedro de Castro Vanduna em Loi, no Golfo 2, o cenário era o oposto à do Camama, em que se fez sentir a presença considerável de táxis. Os homens dos azuis e branco, que haviam paralisado a atividade desde segunda-feira, pediram a revisão do preço da corrida, tendo em conta as dificuldades de vária ordem que tem causado. Foi razoável também, deu para descansar um pouco. E é para desaconselhar aqueles que tiveram aquelas atitudes, queimas de pneu, roubos nas lojas, para não aconselho essas práticas. Trabalhar é o melhor caminho e que o governo dê uma solução, resolver o que o povo quer. Acho que é o mais importante, só o povo quer. O povo quer só a baixa do combustível, baixar o táxi, visto que a população 300 quase complica mesmo muito, mas nós estamos aqui para dar a nossa ajuda, aqueles que pedem, tem 200, querem ficar até aqui próximo, a gente está aqui para ajudar. Não foi fácil ficar 3 dias, mas tínhamos que mesmo paralisar enquanto dá sequência daquilo que estava abordado. Nós queríamos que, pelo menos até o preço do táxi seria mesmo 200 kwanza, realmente. Se não, estamos naquela, sem fluxo nenhum, e vamos dar sequência. Vale lembrar que a classe dos taxistas haviam paralisado os serviços durante 3 dias em protesto à subida do litro de combustível que provocou a alteração do preço do táxi, passando de 200 para 300 kwanzas. E a circulação dos comboios dos caminhos de ferro de Luanda retomou hoje, depois de 3 dias de paralisação forçada pelos atos de vandalismo. Em nota, o CFL informa que uma composição DMU de transporte de passageiros partiu da estação do Bungo na tarde desta quinta-feira, com destino à estação de Viana, iniciando a retoma, a normalização da circulação que vai ser feita ao longo dos sessões DMU. O CFL lamenta os transtornos que esta medida preventiva tenha causado aos passageiros e reitera o compromisso em cumprir cabalmente a missão dentro dos parâmetros de segurança exigidos pelos regulamentos ferroviários. E 3 dias depois da greve dos taxistas, que forçou a paralisação de quase todos os serviços em Luanda, as instituições públicas já voltaram a funcionar em pleno. A Girassol acompanhou o regresso ao trabalho na função pública. Luanda começou nesta quinta-feira a regressar à normalidade, após 3 dias de paralisação de quase todos os serviços públicos, forçada pela greve dos taxistas, que deram origem a violentos tumultos, pilhagens e confrontos entre efetivos da Polícia Nacional e cidadãos. Os mercados e supermercados abriram as portas e a circulação rodoviária, que durante os 3 dias era feita de forma tímida, com as principais avenidas desertas, agora voltaram a estar fluídas. Com isto, as instituições públicas também voltaram a funcionar em pleno, como afirma a Ingrácia Manuel, diretora de Recursos Humanos da Administração Municipal do Sambizanga.
Com Sambizanga não está diferente em relação às outras instituições. Passamos já em todos os gabinetes para averiguar na qual os funcionários se fazem presentes ou não, na qual confirmamos todas as presenças de todos os funcionários daqui da administração municipal do Sambizanga e dizer que os serviços estão abertos para todos os serviços, todos os utentes que quiserem vir tirar as suas preocupações ou os tratamentos da sua documentação, dizer que a administração do Sambizanga está aberta para o atendimento. Ingrácia Manuel faz uma comparação com os dias normais e diz que a afluência de pessoas que procuraram pelos serviços da instituição nesta quinta-feira foi tímida. Comparando nos dias normais, hoje, digamos que estamos assim, caminhar não como tal nos outros dias. Nos outros dias tem estado mais agitado também com mais munícipes, tanto na área da secretaria como as outras áreas que eles solicitam, como comércio e a área da Dimiote. Ou seja, todos os serviços públicos que andaram fechados nestes 3 dias voltaram a funcionar na normalidade. É assim no posto de identificação civil da Nova Marginal, na administração da Ingombota, no Serviço Integrado de Atendimento ao Cidadão, SIAC do Kazenga, e entre outras, conforme constatou a equipa de reportagem da Rede Girassol. José Fernandes, morador em Viana, e José Francisco, morador na BCA, são 2 dos vários cidadãos que procuraram nesta quinta-feira pelos serviços do SIAC para renovar o bilhete de identidade. Afirmam que é uma preocupação que teriam resolvido na segunda-feira, mas as circunstâncias não os permitiram. Eu já estava cá segunda-feira, então praticamente através dessa turbulência de 3 dias, só compareci mais hoje. O momento foi razoável, como praticamente também os homens do banco também estavam com aquela ansiedade, né? E também tinham aquele temor. Atenderam normalmente, mas só que foi tarde, começaram a atender a partir das 10 horas. É só agora que estou a sair do banco. É algo que eu queria fazer na segunda-feira, por causa da vandalização, a confusão na rua e tal. Hoje até já estou a conseguir sair na rua e a situação está mais calma. Já está calmo as ruas, acho que já passou. Serviços públicos em Luanda regressam à normalidade 3 dias depois da greve dos táxis. Palácio da Cidade Alta, audiências em destaque. E uma outra sessão de julgamento de cidadãos implicados nos atos de vandalismo decorre neste preciso momento no Tribunal Provincial de Luanda, onde está a Fernanda Gonga, que se junta a nós em direto com mais informações. Fernanda, muito boa noite. A esta altura já foram lidas as sentenças ou nem por isso? Viva, boa noite, Iracema Arnaldo, e também a toda a vasta audiência da Rede Girassol. Nesta altura ainda decorrem algumas audiências, mas também já decorreram outras e dessas que decorreram, uma pelo menos foi adiada para amanhã pela falta, portanto, dos autos que poderiam prestar também, dos autuantes que poderiam prestar declarações face aos julgamentos. E também decorreu neste segundo dia dos julgamentos, que terminou em instantes e a Rede Girassol acompanhou, e a sentença também já foi dita, dos quais um cidadão foi absolvido dos crimes em que foi imputado e 2 cidadãos então foram condenados a uma pena de 1 ano e 9 meses e também estão sujeitos ao pagamento de uma taxa de justiça de 80 mil kwanzas cada um desses cidadãos e também 10 mil kwanzas a cada um dos defensores
oficiosos, cidadãos que estão a ser julgados em detrimento, portanto, da greve dos taxistas, que resultou em vários atos, sobretudo de vandalização de bens públicos e também de participação em motim. Terminou esta sessão, ainda decorre uma outra sessão em que estão a ser ouvidos num total de 14 cidadãos também implicados pelos mesmos crimes, participação em motim, vandalização de bens públicos, na sequência mesmo da greve de taxistas que decorreu durante esta semana. Nós vamos continuar a acompanhar tudo que vai girar à volta desses julgamentos e certamente que informações adicionais, e se a sentença for dita a tempo, também nós vamos entrar na antena para apontar e dar toda esta informação. Nesta altura é o essencial de informação que nós lhe damos a ver. Boa noite. Boa noite, Fernanda Ngonga. A partir do tribunal onde decorre o julgamento de alguns cidadãos implicados nos crimes de vandalismo que decorreram em Luanda nos últimos 3 dias. Este é, de resto, um assunto que leva-nos à conversa com o jurista Nilton Capalo. Dr. Nilton, muito boa noite. Bem-vindo ao Girassol Jornal. Boa noite. Parecia um boa noite extensivo para os nossos telespectadores. Acabamos de acompanhar a nossa colega que dá conta de mais uma sessão de julgamento, onde os implicados, alguns foram condenados a 1 ano e 9 meses de prisão. Se olharmos para a lei dos crimes de vandalismo de bens públicos, ela estabelece que as penas podem variar de 3 até a 25 anos, dependendo muito da gravidade do ato. Estes primeiros indivíduos, está ditada a sentença, o que é que terá contribuído para que recebessem penas mais reduzidas? Pois bem, e é importante que se esclareça, na verdade, esses indivíduos ou cidadãos angolanos não estariam precisamente a ser julgados e condenados na prática criminosa de vandalismo de bens públicos. Como é que se explica isso, se estiveram a vandalizar vários bens, incluindo também bens públicos? O que nós estamos a verificar é uma sessão de julgamentos sumários. E segundo aquilo que estabelece o artigo 293 do Código Penal, este vem, no entanto, definir crimes contra a ordem e tranquilidade pública. E este tipo de crime, por sua vez, designa-se cuja moldura penal vai de 320 dias a precisamente 3 anos. O que pressupõe dizer que está dentro do parâmetro daqueles que são os crimes que podem dar lugar a processos sumários. Em condições normais, para aqueles que são tidos como crimes de vandalismo, e fez referência muito bem, essa é uma relativamente à questão da moldura penal que vai de 3 a 7 ou de 10 a 15 e assim sucessivamente, estaríamos a falar dos crimes de natureza pública. Claro que o crime que eles praticaram tem aqui esse pendor, mas em contrapartida, este exigiria que de facto fosse levado a cabo aquilo que nós chamamos de instrução preparatória. Porque que não está a ser levada a cabo esta instrução preparatória? Efetivamente, conforme nós verificamos, estamos a falar de acessivelmente 1.200 cidadãos que foram privados da liberdade, mas em contrapartida, uns, conforme estamos a acompanhar, foram julgados e condenados com as molduras penais que vão de 2 a 3 meses, uns que foram julgados e condenados com a moldura penal de 1 ano, acessivelmente a 2 anos. Isso demonstra claramente que estamos em presença de crimes que estão em torno dos processos sumários. Agora, o que é que provavelmente tenha justificado ou não trazendo à baila aquele que, na verdade, seriam os crimes de vandalismo no sentido literal da palavra? Primeiro é que estes devem ser apurados, devem obedecer aquilo que, de facto, é o crivo do processo de instrução preparatória. Isto por quê? Porque, na verdade, como trata-se de um processo que exige um conjunto de diligências que vão permitir com que sejam carreados elementos probatórios para que se vá predeterminar a descoberta material e, por conseguinte, aquilo que de facto tem a ver com a responsabilidade criminal é que leva com que de facto haja aqui este lapso temporal. E um aspecto muito importante a se ter em conta é que ainda não foram apresentados todos os cidadãos, até porque aqueles que foram apresentados para o interrogatório preliminar, em sede da apresentação ao digno magistrado do Ministério Público, este é que, no entanto, vai predeterminar se os indícios que recaem sobre determinados cidadãos daria lugar
a um julgamento sumário ou, na verdade, a um julgamento que levaria a um processo comum no sentido literal da palavra. O que nós estamos a verificar são crimes contra a ordem e tranquilidade pública, que diz instigação ao crime e aquilo que é, de facto, os serviços públicos, conforme nós conseguimos aqui verificar. Dr. Nilton, há também muitos menores envolvidos nestes atos de vandalismo aqui em Luanda. 17 deles, no universo de 83, foram devolvidos ou entregues à família. Esta situação espelha mais uma vez a necessidade urgente da criação de centros de reabilitação, de criação e entrada em funcionamento com urgência dos centros de reabilitação no nosso país para menores em conflito da lei, uma vez que participam nestes atos, vão para casa e é como se nada vai acontecer a estes cidadãos. Efetivo. E é mais uma experiência e uma lição para nós, falo isso a nível da administração da própria justiça. Já é por demais e sem tempo que nós, de facto, tenhamos aqui o Tribunal do Julgado de Menores a funcionar no sentido literal da palavra. Isto porquê? Porque os menores, atendendo que a idade penal mínima em Angola não é superior a 15 anos, a idade penal mínima não é superior a 15 anos, e claro, o que é que nós, no entanto, vamos aqui taxativamente definir? É que os indivíduos, isto é, os menores, quando são sujeitos para um determinado julgamento por serem menores, sobre os mesmos recai aquilo que nós chamamos das circunstâncias atenuantes. Em condições normais, o menor que é levado para o julgamento, isso junto do Tribunal de Julgado de Menores, após lhe ser aplicada uma medida, em condições normais, deveria ser internado. Dr. Nilton, já volto assim. Vamos agora até à URP, onde, nesta altura, o porta-voz da Polícia Nacional apresenta o ponto de situação sobre os atos de vandalismo protagonizados em Luanda. Vamos ouvir o porta-voz da Polícia Nacional, subcomissário Mateus Rodrigues. Hoje, no nosso quarto ponto de situação, iremos fazer uma atualização daquilo que tem sido apresentado, dos dados que nós trouxemos até agora. Ainda não será o balanço, mas será apenas, como disse, uma atualização. Na senda do que disseram Sua Excelência Ministro do Interior ontem e hoje, Sua Excelência o Comandante-Geral da Polícia Nacional, reafirmar que a situação de segurança pública no país é estável. Face às ocorrências que se registraram nos dias 27 e 28, portanto, a situação é estável. Mais uma vez, aproveitar as câmaras e os microfones para repudiar publicamente os atos que assistimos nas províncias de Luanda, Benguela, Icolibengo, Bengo, Huila, Malange, Huambo e Lunda Norte nos últimos 2 dias. Portanto, repudiamos vivamente, reprovamos vivamente e também condenamos, portanto, estes atos. Relativamente aos dados que podem ser apresentados, não há grandes alterações daquilo que nós já temos apresentado. Tal como já afirmamos, são contados até o momento 30 mortes, entre eles um agente da Polícia Nacional. Desde já assegurar que os casos que resultaram em morte estão a merecer a devida investigação das autoridades para aferir as circunstâncias em que ocorreram. Contamos com 277 feridos, sendo 10 da Polícia Nacional de Angola, ou seja, das Forças de Defesa e Segurança. O número de detenções é 1.515. Aqui referir que já começaram a ocorrer os julgamentos, portanto, em breve teremos dados sobre os resultados destes julgamentos, se resultaram em condenação ou não, mas esperamos que resultem em condenação para que estes exemplos maus não voltem a ser seguidos. Em termos de estabelecimentos comerciais vandalizados, contamos 118, tanto nas províncias que aqui já mencionamos, com predominância para Luanda, 24 autocarros públicos, de transportes públicos, mais de 20 veículos civis das forças e serviços de segurança, portanto, 5 viaturas, uma motorizada e também contamos uma ambulância. Reiteramos que a situação caracteriza-se como estável, calma,
Hoje assistimos ao regresso à normalidade, portanto, circulação nas vias, não tivemos registro de nenhum incidente digno de realce, portanto, regressou-se à vida normal. Estamos preocupados porque hoje, ao contrário dos outros dias em que tivemos situações preocupantes nas ruas, hoje as tivemos nas redes sociais. Nós assistimos nas redes sociais a partilha de informações de violência, de informações dando conta que incidentes que ocorreram nos primeiros dias dessa situação estavam a ocorrer no momento, mas as nossas forças, com a capacidade de desdobramento que tinham, conseguimos chegar a estes locais e confirmar que efetivamente tratavam-se apenas de informações a serem passadas nas redes sociais. Constatamos também informações de situações antigas, de incidentes antigos, inclusive informações de outras realidades, de outros países, únicas simplesmente para espalhar, portanto, o boato e a instabilidade. No início da noite, também tomamos conhecimento de uma alegada declaração de recolher obrigatório, dizer que as autoridades angolanas não emitiram qualquer alerta de recolher obrigatório. Queremos aproveitar a ocasião também para reafirmar a prontidão das nossas forças. Portanto, as nossas forças continuam nas ruas a desenvolver o trabalho de manutenção da ordem, de prevenção e prontas para respostas em caso de mais alguma situação de alteração da ordem. Temos que agradecer, portanto, não temos feito, temos que agradecer a alguns cidadãos de bem. Ao nível das comunidades, nós temos relatos de muitas situações que foram evitadas porque pessoas das comunidades, portanto, cidadãos das comunidades, impediram e colaboraram com as autoridades no sentido de impedir que as coisas fossem mais graves. Temos também a agradecer as declarações de pessoas, de opinion makers, pessoas que, ao nível das suas redes sociais, de canais públicos, vão passando uma mensagem de estabilidade, uma mensagem de segurança e repudiando, portanto, estes atos bárbaros que nós registramos. Para terminar, gostávamos de novamente assegurar a garantia firme de que as forças de defesa e segurança de Angola estão em prontidão e prontas para resposta de qualquer situação que possa vir e continuamos nas ruas, como disse, a manter a ordem e tranquilidade públicas. Muito obrigado. Ouvíamos o subcomissário Mateus Rodrigues, porta-voz da Polícia Nacional, e o ponto de situação sobre a segurança pública nas 5 províncias que registaram, atos de vandalismo. Estamos a falar das províncias de Luanda, Icolibengo, Malange, Lunda, Norte e Huambo. Dizer aqui que subiu para 30 o número de vítimas mortais devido a estes atos de vandalismo. A esta altura vamos voltar à conversa com o jurista Nilton de Capalo. Estávamos aqui a olhar para a questão do envolvimento de menores nesta situação ou nestes atos de vandalismo que foram entregues à família. São no total 17 que foram entregues no universo de 83 menores detidos. Pois bem, conforme fazia referência, a idade penal é igual, a idade penal mínima, nesse caso, que é de 15 anos, essa nos demonstra clarividências de que, de facto, estamos numa situação de que os menores têm um foro especial. E esse foro especial, diferente do comum, independentemente de que os mesmos tenham praticado crimes que estão tipificados ou qualificados como comuns, estes devem, no entanto, merecer uma especial atenção, razão pela qual especialistas na matéria, que isto agora, atualmente temos o Tribunal de Julgado de Menores que funciona, isso junto da 5ª secção do Tribunal de Viana, isto é, no Zango 3, este é que, no entanto, tem a responsabilidade de julgar os menores.
E claro que os menores que foram... O que é que está a acontecer para os menores não serem julgados a esta altura? Pois bem, não. Eles são, na verdade, são julgados e condenados, mas a questão é que as medidas que são aplicadas, em caso, por exemplo, de privação da liberdade, seria o internamento. Só que, a dado momento, ainda não temos as condições criadas. Não sei se deveria, assim, fazer esta afirmação, porque, na verdade, temos até os estabelecimentos. Só não consigo perceber até o preciso momento porque é que os menores ainda não estão a ser internados nesses estabelecimentos. Porque, há um tempo esta parte, temos verificado que um número significativo de crianças têm praticado atos de crime. E esses atos, que são repugnáveis e condenáveis a todos os níveis, são, no entanto, fundamentais que os mesmos não sejam devolvidos. Porque o que é que nós observamos e temos estado a constatar a nível da própria jurisdição dos menores? É que, devido à insuficiência e à falta de meios, esses acabam sendo devolvidos para o seio da família. E que, volta e meia, acabam cometendo novos crimes e, às vezes, até acabam sendo instigados e aliciados por pessoas adultas, porque sabem que estes, por seu turno, a responsabilidade acaba sendo diferenciada de um adulto. Porque, na verdade, o menor possui capacidade de gozo e o adulto possui uma capacidade de exercício. Logo, estando sob tutela, essa responsabilidade vai ser atribuída ao seu tutor. Estamos a falar dos pais ou do curador, no caso em concreto do Ministério Público, que vai, no entanto, adotar as medidas necessárias. E esta aqui é, na verdade, uma das urgências que tem que se verificar na nossa legislação, porque os menores não podem, com regularidade, sair impunes, porque temos vindo a verificar que o índice elevado de criminalidade muitas vezes é praticado por estes menores. E se foram devolvidos, grosso modo, que este aqui é o entendimento que deve ser aqui constatado naquilo que diz o próprio diploma. No caso. Há muitos cidadãos que viram os seus estabelecimentos vandalizados durante esses atos de vandalismo. Segundo ouvimos aqui o porta-voz da Polícia Nacional, foram no total 118 estabelecimentos comerciais vandalizados. A questão que não se quer calar, de quem será a responsabilidade para ressarcir estes danos provocados a estes comerciantes, a estes cidadãos? Bem, é aqui uma questão interessante. Primeiro, é que nós devemos olhar quem deve, no entanto, pautar pela ordem e tranquilidade pública são as autoridades públicas. Falo precisamente dos órgãos de segurança e defesa. Esse é que tem a responsabilidade. E em situações como essas, em casos muito normais e concretos, essa responsabilidade é atribuída ao Estado. Isto por quê? Porque o artigo 75 da nossa Constituição da República de Angola define e estabelece que o Estado responde solidariamente pelos atos ou as omissões dos seus agentes. O que pressupõe dizer, no âmbito daquela que é a nossa realidade e o sistema que nós, no entanto, adotamos, essa responsabilidade é avocada diretamente para o Estado. E esta responsabilidade a ser avocada, não esqueçamos nós que, paralelamente ao artigo 75 da Constituição, temos a Lei 30/22 de 29 de agosto, que é a lei que fixa o regime jurídico da responsabilidade do Estado e de outras pessoas coletivas públicas. E no caso em concreto, se verificar que houve aqui alguma inobservância, essa responsabilidade deve ser aqui colocada em cobro. Não possamos tão somente olhar aquela que é a responsabilidade atribuída diretamente para aqueles que se dedicaram a atos de saqueamento e de que, de alguma forma, provocaram dano na esfera de terceiros. E olhando nessa perspectiva, a responsabilidade do Estado acaba sendo muito mais abrangente e latente, e é nesta perspectiva que o Estado aqui é chamado para, no entanto, prestar o seu auxílio. E, claro, em situações como estas, não esqueçamos que essa responsabilidade depois pode ser subtraída daqueles que, de facto, causaram dano na esfera de terceiros. E há aqui um aspecto muito importante, que é fundamental dizer, que essa responsabilidade aqui é como se tivesse cota à parte dos cidadãos e das próprias autoridades públicas. Fazia referência, e é bom que nós esclareçamos, já que estamos aqui a falar dos crimes de vandalismo e estamos a falar também dos julgamentos que estão a ocorrer, para que não se vá traduzir uma incorreta mensagem. É fundamental que nós compreendamos, eu ouvi agora atentamente o porta-voz da Polícia Nacional, que fazia referência de que esses indivíduos têm que ser condenados. Sim, devem ser condenados e, conforme estabelece o artigo 65 da Constituição, a aplicação da lei criminal é pessoal e intransmissível. Logo, se a aplicação da lei criminal é pessoal e intransmissível, esses devem ser responsabilizados pelos seus atos. Só que há aqui um porém muito importante. Está-se a falar, por exemplo, e acompanhamos várias cadeias televisivas e também radiofónicas a passarem essa notícia, é bom que se diga, os cidadãos estão a ser julgados, não estão a ser julgados no crime de vandalismo, estão a ser julgados no crime
de atentado contra a ordem e tranquilidade pública, conforme já fazia referência. O artigo 297 é que dá aqui a margem para que nós possamos observar que estamos em presença de um julgamento sumário, razão pela qual dos 1.200, agora já foi atualizado, são 1.577. Detidos são 1.515. 1.515, então o número já elevou-se. Agora, a questão que nós não podemos esquecer é que está-se a levar a cabo um processo de investigação que alguns cidadãos vão ser, de facto, julgados e condenados pelo crime de vandalismo. Porque a moldura penal, que é fixada à luz do artigo 10º da lei contra a lei contra o vandalismo de bens públicos, define que a moldura penal vai dos 3 a 7, dos 10 a 15 e assim sucessivamente. Agora, se nós não olharmos nessa perspectiva, talvez passar-se a ideia de que eles estão a ser julgados no crime de vandalismo. Não. No crime de vandalismo tem que se cumprir os pressupostos, que é instrução preparatória, instrução contraditória e, quiçá, o julgamento na fase judicial. Porque o que é que vai acontecer? Já para concluir? Exatamente, para concluir. Estes cidadãos estão a ser condenados, conforme estamos a verificar, uns estão a lhes ser aplicado a multa, outros prisão efetiva, no âmbito do processo sumário. Este crime de vandalismo levaria muito mais tempo para ser apurado e é fundamental que nós possamos aqui dizer para que não se vá desinformar e não se crie outra ideia a contrário senso daquilo que, de facto, as disposições normativas, com especial atenção, Código Penal e o Código de Processo Penal, porque, na verdade, o que, de facto, está a se passar em torno desses julgamentos? Ontem tivemos a situação de 30 indivíduos que foram julgados e dos 30, o que constatamos, alguns foram absolvidos e outros foram, de facto, condenados à prisão efetiva, no sentido literal da palavra, mas se fosse o crime de vandalismo, eles não seriam julgados e condenados no processo sumário. Dr. Nilton, estes indivíduos que estão a ser julgados, antes mesmo de chegarem ao julgamento sumário, foram apresentados ao juiz de garantia? Efetivamente. Bem, não acredito que tenham sido apresentados para o juiz de garantia, porque para os crimes que são, estamos a falar de crimes especiais, não é? O processos especiais, e o crime aqui em causa seria: todo cidadão que foi detido, ele foi apresentado preliminarmente para o digno magistrado do Ministério Público. E esta, em virtude do interrogatório presidido, é que está em altura de predeterminar se o crime que o mesmo praticou, ou os indícios do crime que ele eventualmente praticou, daria lugar a um processo comum a um processo sumário. Se for processo sumário, não vai mais para o juiz de garantia, porque o juiz de garantia é a figura que, no entanto, vai presidir taxativamente o interrogatório judicial. E para quem vai para julgamento sumário, já não vai precisamente para o juiz de garantia, vai diretamente para o juiz da causa, no caso em concreto. Dr. Nilton Capal é jurista. Vou agradecer a sua presença nesta edição do Girassol Jornal. Boa noite e até a próxima. Muito obrigado. E nós já partimos para o primeiro intervalo desta edição do Girassol Jornal. Boa noite, regresse connosco. Bem-vindo às notícias. O Presidente da República, João Lourenço, assinou hoje um decreto a exonerar Rui Orlando Ferreira de Seita da Silva Xavier do cargo de embaixador de Angola na África do Sul. O mesmo foi a seguir nomeado para o mesmo cargo no Ghana. Ainda hoje, o Presidente da República deu por finda a missão de João Batista Domingos Quiosa como embaixador de Angola no Ghana, tendo nomeado o mesmo para exercer a função de chefe da missão diplomática de Angola na África do Sul. E os Países Baixos pretendem exortar a exportar melhor frutos tropicais de Angola para Roterdão. Manifestou o interesse o embaixador daquele país em Angola, que está em fim de mandato. O diplomata foi hoje recebido pelo Presidente da República, João Lourenço, num momento que serviu para a apresentação de cumprimentos de despedida. Também hoje, o chefe de Estado recebeu cumprimentos de fim de missão do embaixador da Namíbia em Angola, que trabalhou no país por cerca de 6 anos. As relações entre Angola e o Reino dos Países Baixos são descritas como excelentes pelas partes, daí estarem em curso iniciativas que têm como foco o aprofundamento da cooperação. O embaixador neerlandês em fim de missão em Angola, Tjard Rokstra, caracteriza a cooperação entre Angola e os Países Baixos
por uma forte vertente econômica e também social, tendo dito inclusive que a parceria vive o seu melhor momento. O diplomata sonha em ver chegar aos Países Baixos frutos tropicais provenientes do território nacional. Diplomacia econômica é a nossa tarefa principal e falamos sobre o nosso trabalho em conjunto com o Ministério dos Transportes ao longo do corredor do Lobito. Estamos a desenvolver a plataforma logística na Cala, na província do Huambo, e dá a possibilidade de explorar o potencial agrícola da região. E o nosso sonho, como holandeses, é de exportar frutas tropicais do Huambo para o maior porto da Europa, Rotterdam, na Holanda. O reforço das competências da juventude e a educação sexual das raparigas e meninas de Angola estão também entre as prioridades da parceria bilateral. Temos também um compromisso social forte. Queremos também contribuir a uma juventude forte, resiliente, e atuamos em Luanda, a província de Luanda, Huambo e muitas outras províncias, e defendemos, por exemplo, a saúde sexual e os direitos das mulheres e raparigas. Estamos lado a lado com jovens de grupos vulneráveis, como mães adolescentes e jovens que vivem com VIH, e também contribuímos para ensinar jovens de trabalhar como peritos de informática, agricultores modernas. Tijard Rolf Rockstra foi acreditado em Luanda a 9 de março de 2022 e cerca de 4 anos depois diz estar a terminar a missão com lágrimas no canto do olho. O diplomata leva como recordação a língua portuguesa que aprendeu a falar em Angola e um pequeno conhecimento das línguas nacionais. Aprendi durante a minha estadia aqui também português e um pouco da língua local também, malembe, malembe, mbué, e tudo isso. Mas o que é muito importante é também que aprendi o significado atrás das palavras "estamos juntos", e acho que o Reino dos Países Baixos e Angola estamos juntos e vamos continuar a ser e fortalecer os nossos laços. E os governos de Angola e da Namíbia trabalham para a expansão do canal do Cafo até ao território vizinho da Namíbia. De acordo com o embaixador Patrick Nandago, os dois países partilham diversas iniciativas no domínio dos recursos hídricos. Por outro lado, o diplomata, que está em fim de missão em Angola, referiu que durante o seu mandato foi concluída a construção do Memorial de Cassinga, infraestrutura que homenageia os combatentes da luta contra o apartheid. Where Namibian freedom fighters were massacred. De Cassinga, um memorial que se dedica a homenagear os combatentes namibianos tombados devido ao massacre perpetrado pelo governo sul-africano apartheid no dia 4 de maio de 1978, e este memorial está concluído, aguardando apenas pela data de inauguração. E quanto a isso, nós temos programas também de gestão conjunta desses recursos. Falando da água, portanto, Angola concluiu a construção do canal hídrico de Cafo e a previsão é, portanto, podermos expandir este canal para a Namíbia, e este é um dos assuntos que está em carteira. Up to the Namibia-Angolan border. O diplomata, que trabalhou em Angola por cerca de 6 anos, isto desde janeiro de 2019, referiu ainda que os dois países colaboram também nos setores do turismo e da vida animal. Namibia has got a well-developed. Namíbia também tem um setor turístico bastante desenvolvido e, neste sentido, está a ajudar a Angola no sentido de desenvolver o seu setor turístico, e este é um daqueles projetos que estão em curso. Também temos abundantes recursos de vida bravia na República da Namíbia, e por isto a Namíbia está a fornecer também esses recursos a Angola no sentido de repopular, digamos, Angola em termos de animais e para que se possa, digamos, desenvolver este setor. It sparks with
Angola e a Namíbia cooperam igualmente nos setores de transportes, energia e águas, saúde, educação, pescas, agricultura, finanças, geologia e minas, entre outros, tanto a nível bilateral como no quadro da SADC. Mulher Africana, Dia Internacional, celebrações em destaque. Atualidade internacional, cerca de 80 mil crianças estão em risco de ser afetadas por cólera nas regiões ocidental e central da África devido às chuvas. O alerta é do Fundo das Nações Unidas para a Infância, que sublinha a necessidade de ação urgente para evitar o aumento de casos. O Unicef estima que as chuvas podem aumentar os surtos na República Democrática do Congo e na Nigéria, facto que aumenta os temores de propagação transfronteiriça. As epidemias de cólera em curso na RDC e na Nigéria aumentam os riscos para os países vizinhos, incluindo Tchad, Gana, Côte d'Ivoire e Togo. Também no Níger, Libéria, Benin, República Centro-Africana e Camarões, as autoridades estão em alerta máximo devido à sua vulnerabilidade. A agência da ONU alerta que com água potável e higiene já escassas, esta é uma luta pela sobrevivência e sublinha que com inundações, deslocamentos e sistemas de saúde sobrecarregados, agravando a crise, é necessária uma ação urgente para evitar um aumento devastador de casos. A República Democrática do Congo é o país mais afetado, com um número de casos superior a 38 mil, enquanto o de mortos está fixado em 951. Estas mortes foram registradas apenas em julho. O Unicef e as autoridades regionais de saúde pedem um rápido aumento do acesso à água potável, saneamento e suprimentos médicos para conter a transmissão. O grupo 50-51, cujo nome representa 50 estados, 50 protestos e um movimento, convocou para este sábado um protesto nacional nos Estados Unidos contra o governo de Donald Trump. Até o momento estão marcados já cerca de 260 protestos, dos vários que se prevêem. O protesto intitulado Raiva contra o Regime pretende mobilizar manifestantes contra o que o movimento considera ser um regime antidemocrático. A organização afirma que não se pode viver num regime fascista e convoca todos os americanos a se unirem contra as políticas de Trump, sublinhando ainda que esta ação não procurou obter uma permissão das autoridades por considerar que não se pode colaborar com os poderes contra os quais se protesta. A Rússia e a Ucrânia têm até o dia 8 de agosto para chegar a um acordo de paz, com vista a colocar fim à guerra iniciada em 2022. O ultimato foi dado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por via do seu diplomata sénior, John Kelly, durante o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, nesta quinta-feira. O representante de Trump disse que tanto a Rússia quanto a Ucrânia devem negociar um cessar-fogo e uma paz duradoura e que é hora de fazer um acordo e que o presidente dos Estados Unidos deixou claro que isso deve ser feito até 8 de agosto. Kelly acrescentou que o seu país está preparado para implementar medidas adicionais para garantir a paz. Vale referir que Donald Trump ameaçou impor tarifas e outras medidas à Rússia daqui a 10 dias se Moscou não mostrar progressos para encerrar a sua guerra contra a Ucrânia. E começaram a ser removidos os escombros dos prédios atingidos pelos mísseis iranianos. A guerra dos 12 dias em Israel deixou um grande rastro de destruição. As escavações e a remoção de escombros vai durar por muitos dias, mas a empresa responsável trabalha para que seja o mais rápido possível. O bairro Batian faz parte das zonas civis atacadas pelos mísseis do Irão, como resposta aos ataques israelitas. A região dos arredores de Tel Aviv estava a merecer reforma e construção de novos prédios. No dia 14 de junho, a zona residencial foi afetada. 9 pessoas morreram e mais de 500 residências foram evacuadas. Ter em mãos e sair de casa e saberem que não poderão voltar em 2 meses. Muitos prédios ainda estão em risco de desabar e, por isso, as prefeituras estão a desalojar os prédios ao redor. A maioria das pessoas está em hotéis pelo país, em Tel Aviv, em Jerusalém. Elas precisam de ajuda. Precisam de comida, novas roupas para começar, até brinquedos para as crianças. E como vão ficar por um tempo sem as casas, precisam de tudo. Alguns estão em casas de parentes.
Vão tendo ajudas do governo, mas é um longo caminho. Para trás deixam histórias, um lar e muitos pertences, assim como as suas próprias esperanças. Quase todos os pertences ficaram para trás. É uma situação muito má para qualquer pessoa em qualquer idade. Deixar a casa no meio da noite e não saber quando poderá voltar. Haviam joias, dinheiro, álbuns, fotos, até dentaduras. O que quer que vocês possam imaginar. É muito difícil para as pessoas saber que não poderão ver as coisas que fazem parte das suas vidas. E assinalamos hoje o Dia da Mulher Africana, que se estabeleceu na sequência da Conferência das Mulheres Africanas, realizada em 1962 em Dar es Salaam. Por ocasião da data, o Presidente da República e de Angola e o Presidente em exercício da União Africana endereçou uma mensagem de felicitações às mulheres do continente, onde escreve, e passamos a citar: nesta data comemorativa não posso deixar de reconhecer e enaltecer o vosso papel como mães e educadoras na formação de mulheres e homens herdeiros dos valores africanos mais profundos de generosidade, no respeito por uns e por outros e pelos seus ascendentes, nos quais se vão inspirando os filhos de África para erigir um continente próspero, seguro, pacífico, amistoso, inclusivo e harmonioso. É imprescindível que reafirmemos o compromisso dos líderes políticos, dos líderes empresariais, das agrupações sociais e de outras estruturas afins da sociedade, com a realização de ações e de políticas que assegurem de forma irreversível a concretização plena dos processos de luta pela emancipação da mulher africana. E a Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, felicitou as mulheres parlamentares pela ação que têm desenvolvido aos níveis local, nacional, regional e internacional em defesa dos direitos fundamentais e na afirmação da dignidade das mulheres e das meninas como elementos fortalecedores da coesão das famílias e da paz social. Numa mensagem emitida por ocasião do 31 de julho, Dia da Mulher Africana, a Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, saudou todas as mulheres parlamentares pela ação que têm desenvolvido aos níveis local, nacional, regional e internacional em defesa dos direitos fundamentais e na afirmação da dignidade das mulheres e das meninas como elementos fortalecedores da coesão das famílias e da paz social. Carolina Cerqueira expressa que 30 anos após a Conferência Mundial das Mulheres, realizada em Beijing, China, a representação das mulheres nos parlamentos nacionais quase que duplicou de 11,3% em 1995 para 27,2% em 2025, adiantando que os dados da União Interparlamentar apontam para a representatividade de mulheres presidentes de parlamentos passou de 10,5% para 23,7%. A responsável acrescentou ainda que na atual legislatura angolana de 2022-2027, a representatividade das mulheres aumentou para 41,3%, o que representa um progresso em relação à paridade do género na representação política. As mulheres ocupam funções de decisão nos órgãos e organismos da Assembleia Nacional, com destaque para as presidências do órgão de soberania, do Conselho de Administração e das comissões de trabalho especializadas de Economia e Finanças, Defesa, Segurança, Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria e Família, Infância e Ação Social. A governante adiantou que estão atentos e comprometidos em prevenir a violência contra as mulheres e meninas através de leis e aprovação de orçamentos que favoreçam programas sociais que beneficiem as famílias e a equidade do género. Para a responsável, as mulheres parlamentares têm sido protagonistas na formalização de políticas mais sensíveis às necessidades da população e na promoção de uma cultura política baseada no diálogo, cooperação e justiça social. Carolina Cerqueira apelou à serenidade e confiança às instituições do Estado legitimamente instituídas, à promoção de um diálogo inclusivo,
atento às diferentes sensibilidades da sociedade, com vista à construção de consensos que permitam consolidar o caminho rumo ao progresso sustentável e desenvolvimento equitativo que todos almejam. E para saudar o Dia Internacional da Mulher Africana, o Departamento de Ação Social, Família e Igualdade do Género, na província da Lunda Sul, realizou na manhã desta quinta-feira um encontro que visou enaltecer os feitos das mulheres no continente. Para saudar Dia Internacional da Mulher Africana, o Departamento de Ação Social, Família e Igualdade do Gênero, na província da Lunda Sul, realizou na manhã desta quinta-feira última um encontro que visou enaltecer os efeitos das mulheres africanas. Estamos a comemorar o 31 de julho deste ano. Foram várias atividades levadas a cabo em alusão à data, entre as quais destacamos palestras, visitas e uma conferência. Hoje estamos aqui concentradas para uma reflexão que se impõe em torno do Dia da Mulher Africana. O número crescente de abusos sexuais contra menores, abandono de crianças e consumo excessivo de bebidas alcoólicas são apontadas como uma das principais preocupações do Departamento da Ação Social. Neste 31 de julho, condenamos com veemência o fenômeno que tem vindo a ganhar corpo nos últimos tempos na nossa província, que é o infanticídio ou tentativa de infanticídio com recurso à deposição de bebês recém-nascidos nos contentores de lixo, no capim ou nas fossas. Para esclarecer que estes casos são apenas os que foram praticados pelas mães, ficando de fora os casos de violência física e sexual em que estão envolvidos os parentes do sexo masculino. Para Fátima Wazanga, que testemunhou o momento, considerou o ato como uma principal ferramenta para a promoção e emancipação da mulher. Nós damos a força à humanidade, nós é que transmitimos aquilo que é a essência do ser humano. Por sua vez, o filho da homenageada Maria Cambolo, em memória, agradeceu o gesto pelo reconhecimento do trabalho feito em prol do desenvolvimento socioeconômico da província. A dona Maria Peso Cambolo, depois de muitos anos mesmo, que dedicou-se a questões sociais, onde de alma e coração resolveu os problemas de muita gente mesmo vulnerável, antes da independência de Angola, durante o conflito armado que tivemos e após a paz, devia ter uma sensação mesmo de um certificado merecido. Partimos para mais um intervalo no Girassol Jornal. As notícias regressam daqui a pouco. Regresse connosco, até já. No médio dos palancas negras, Pedro Miguel, a MEG vai falhar o Xan que acontece no... Estão contadas as notícias no Girassol Jornal. Nós vamos, mas fica a promessa de estarmos juntos amanhã, pontualmente, às 19h45. Boa noite.